gente vai entrar agora no começo dos papos espinhosos que eu trouxe aqui pro Iago. Eu vou começar... Nem gosto de papo espinhoso. Mas a gente vai começar devagarzinho e a gente vai acelerando, tá? Pode meter bala. Eu queria primeiro entender o que pode e o que não pode dentro do namoro evangélico. Do namoro evangélico, porque essa é uma questão complicadíssima. A gente tem um canal, a gente fala bastante sobre relacionamento, a gente fala bastante sobre comportamento, e é uma dúvida. Tipo, tenho minha namorada, às vezes eu quero fazer sexo e minha namorada não. O que pode, o que não pode, o que eu faço, eu espero. Como é que é você, que tem conhecimento da palavra, que também lida com isso, qual que é o caminho pro cara determinar o que tá certo e o que não tá errado, o que tá errado? Eu escrevi um livro inteiro pra explicar isso. Se chama Fogo no Parquinho. Excelente nome de livro. Excelente nome, Fogo no Parquinho. Namoro segundo a palavra de Deus. E que eu tento apresentar o namoro justamente como isso muitas vezes, né? Você pega um monte de menino que devia estar no parquinho, no playground, e é fogo, né, meu patrão? A galera é uma parada fora de série. E é fogo no parquinho. E, bom, o cristianismo trata a sexualidade como uma coisa muito elevada. A sexualidade está dentro dos processos criacionais de Deus já no princípio da Bíblia. O sexo não é uma invenção humana. Não foi o diabo que inventou o sexo, né? A gente imagina às vezes o sexo como uma coisa carnal que veio do diabo. Foi Deus quem criou o nosso corpo. Foi Deus quem criou os órgãos genitais. Foi Deus que criou o interesse sexual e o prazer sexual. Então o prazer sexual é projeto de Deus para a humanidade. É um presente que ele nos entrega. Se isso não faz você virar crente, meu irmão, me perdoe. Deus criou, Deus inventou. Deus desde a eternidade passada projetou o sexo pra gente, né? E todo o prazer intrínseco à sexualidade. Isso é uma coisa maravilhosa. O sexo existe pra ser bom mesmo, né? E o cristianismo trata a sexualidade como uma coisa muito valiosa. Tão valiosa que, por exemplo, dentro de casamentos católicos, você tem uma coisa chamada de débito conjugal. É um termo muito interessante. O sexo é um compromisso, é uma obrigação matrimonial até, né? Tanto como a obrigação de sustentar sua família ou de fidelidade é de permanecer unido sexualmente. Tanto que, juridicamente, um casamento sem sexo se torna nulo, se não houver intimidade carnal ali no casamento. O sexo é uma coisa que é central para o cristianismo. Muitas vezes a gente olha para o cristianismo como se fosse uma reunião de gente muito púdica, assim, não, mas o sexo é uma coisa que ninguém fala sobre isso, nossa, em casa é só... Tanto que quando eles querem zombar do cristianismo nesse sentido, em português a posição sexual mais tradicional se chama papai e mamãe, né? Uhum. Mas em inglês é missionary, é a posição do missionário, sabe? E assim, o cristão, a posição sexual é aquela coisa o mais básico possível, porque se for bom demais é pecado. Então não pode nem ser muito bom, né? O que é muito ridículo. Não é assim que o cristianismo enxerga a sexualidade. A gente tem livros, inclusive na Bíblia, sobre sexo. Existe um livro bíblico inteiro sobre sexo. Chama Cantares de Salomão. Que alguns, olha só, tentam até interpretar metaforicamente para tentar fazer o texto menos sexual. Então, não, aqui é uma metáfora sobre o relacionamento de Cristo com a igreja. Maluco, se você lê, é um marido e uma esposa às vésperas da união sexual, cantando sobre o desejo um pelo outro. E aí fala sobre os seios da mulher, fala sobre o interesse no corpo do cara, e o que um vai fazer com o outro. É uma esculhambação, certo? Santa. Então, uma esculhambação santa. Porque é isso que o casamento traz pra gente como cristianismo. E esse é um dos grandes valores do cristianismo. Que essa maravilha do sexo, essa intimidade do sexo, a construção do que o sexo significa, tem um lugar apropriado. E o lugar apropriado é justamente essa unidade de vida entre um marido e uma esposa que se reúnem ali. E aí é o casamento. Mas e antes? Eu tô tão diversiando justamente pra poder chegar no seu ponto com contexto, né? Porque se eu só disser, macho, a gente é contra sexo antes do casamento, e ficar por isso só, vai parecer só muito triste, né? Então deixa eu dar o contexto de por que o cristianismo é contra o sexo antes do casamento, né? Essa maravilha do sexo, esse prazer do sexo, tem um lugar apropriado. O sexo não existe só pra ser prazeroso, e também existe pra ser uma entrega profunda de duas almas que decidiram ficar juntas pra sempre. Por isso que a gente não acredita em sexo antes do casamento. O sexo ele é preparado, ele é guardado, ele é entregue a uma outra pessoa, com quem eu vou construir a minha sexualidade pelo resto da minha vida. O natural, o normal é que você só conheça um corpo a sua vida inteira, que é o corpo do seu cônjuge. Claro que a gente vive numa sociedade que o sexo livre já é uma coisa muito aberta. Se você falar que é virgem, é até vergonha, né? Até vergonha. Quando eu falo que casei virgem, as pessoas dizem, que coisa triste, hein? Que coisa deplorável. Como é que você faz uma coisa dessa com a sua vida, né? Mas minha vida inteira, minha mulher casou virgem, eu casei com 21, minha esposa com 23, a gente vai fazer 10 anos de casados. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque eu vivo uma vida sexual total e integralmente dedicada a uma única pessoa, né? E eu acho isso muito bonito, cá entre nós, mas é muito bonito pros outros, né? Quando eu conto isso na roda de amigos, assim, que não são cristãos, sempre tem uma senhorinha que diz, meu filho, eu acho isso tão lindo pra você. Pra mim, não, né? Mas é tão lindo, né?
E assim, de onde é que vem esse valor de que é tão lindo? Poxa, o cara escolheu se dedicar a uma pessoa só. Eu acredito que vem dessa imagem de Deus dentro de nós. Que a gente entender que, poxa, uma dedicação completa a uma única pessoa é uma coisa mais valiosa do que eu experimentar prazeres variados. E depois, quando eu já tiver enjoado de transar feito doido, eu acho uma pessoa para fazer um sexo menos legal. E não devia ser assim. Para nós, no cristianismo, a sexualidade ela tem que ser um progresso para só melhorar ao longo da vida com uma pessoa só. Né? O sexo só melhora ao longo da minha vida. Eu casei aos 21 anos, sem saber direito o que fazer. Né? E com o tempo, eu tô há 10 anos com a mesma mulher. Minha mulher agora a gente vai ter o nosso segundo filho agora, o Bernardo, mês que vem. Que demais, parabéns. Né? Obrigado. A gente tem a Catarina de 4 anos, vai ter o Bernardo agora. E à medida que os anos vão passando, a idade vai chegando, a cabeça vai ficando diferente, e a gente vai ganhando só mais experiência um para com o outro. Né? Então, quando a gente fala sobre sexo pré-matrimonial ou sexo extramatrimonial, que seja ou adultério, ou relacionamentos abertos de forma geral, ou relacionamento pré-matrimonial, né, do sexo antes do casamento, a gente fala de deturpações do padrão de Deus para a sexualidade. Onde a sexualidade deveria ser entregue exclusivamente a uma pessoa, eu a entrego a alguém que ainda não entregou a vida. Né? E é isso que o cristianismo acredita, você só entrega o seu corpo a quem te entregou a vida. Então eu entrego o meu corpo a alguém que já aceitou estar comigo em um relacionamento para a vida. E aí está o ambiente seguro para a sexualidade, seguro para a criação de filhos, onde a gravidez não vai ser uma tragédia, onde a gente vai encontrar não somente um lance de uma noite, cujo objetivo é a maximização dos prazeres momentâneos, então a separação absoluta, mas uma coisa que é construída para além dali. Cara, isso é maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu acho muito bonito. Não só bonito, mas é aquilo que o cristianismo apresenta pra gente como um padrão mais elevado do que a sexualidade. A gente vulgariza demais a sexualidade. E trata como se fosse qualquer coisa, entrega pra qualquer um. Né? E aí eu vejo muita mulher no Instagram, no Twitter, que o Twitter é o lugar da lamúria pública, né? O Twitter é o grande confessionário da sociedade moderna. Antigamente a gente confessava os pecados no lugar secreto ali pro padre e tal, e agora a gente confessa pro Twitter, né? E pro mundo inteiro ver. Engraçado que a gente confessava privadamente e era perdoado, mas agora a gente publica publicamente e é condenado. E é condenado, né? Mas eu vejo muita mulher lamentando dos homens com quem dormiram no Twitter. Eu sigo muita gente no Twitter, né? Eu gosto de ver o que as pessoas estão falando e tal. E a mulherada, nossa, deitei com um cara, saí com um cara, conheci no Tinder e tal, não sei o quê, e a gente transou, e ele já foi embora, e foi o cara chato, eu digo, brother, eu acho que isso é intrínseco a uma sexualidade rápida, comercial, meramente experimental, em que o sexo se baseia unicamente em achar um cara com quem eu acho que vai ter uma noite legal. Mas vou te fazer uma pergunta, claro, que acho que talvez seja o ponto. Pode meter bala. O que é sexo? O que é sexo? Sua mãe não lhe ensinou? Brincadeira. Porque, sim. É penetração? Não só. A sexualidade é atrelada a tudo aquilo que está em volta, não é? Do fornecimento mútuo de um prazer que é físico, não é? Em que você avança cada vez mais em direção às zonas erógenas em busca da satisfação mútua e do orgasmo sexual. Né? Você sabe que tem um famoso... Desculpa o baixo calão, não queria ter que falar isso aqui. Cara, não respeita o pastor, cara, chama o pastor aí diz assim, manda no grupo da igreja, no começo. Quando ele falou isso no começo, eu disse, eu ia fazer uma piada, mas eu segurei que tava no começo, né? Ele disse, manda no grupo da igreja, eu pensei, depende, né? Qual igreja? Lá, né? Sei lá o que, ele vai ser pro rumo da conversa, né? Porque, e aí que eu tô falando da vida. Bota o pi na edição. Eu vou falar de coisas da vida, tá, Iago? Pode falar. Não tô falando de achismo. Não, pode falar com abertura aí. Que é a famosa crente do rabo quente. Tem essa conversa. Que a gente que já conheci. Como é que você explica esse fator? Como é que ele explicaria pra essa pessoa, tipo, mas ali pode, porque ali não é o errado. Não. Tem esse mito que eu nunca vi na vida real, mas que deve existir de fato, não é? Desse tipo de, alguns tipos de ato sexual são possíveis, desde que não haja penetração vaginal, e isso me mantém virgem, sei lá. Cara, mas isso é uma bobagem. O cristianismo ele trata a intimidade física na sua integralidade como uma coisa boa. Você pensa no livro de Cantares. A sexualidade de Cantares é uma sexualidade muito integral. Não é? Quando fala de, por exemplo, o livro de Provérbios ordena para o homem que ele se sacie nos seios de sua esposa. Não é? Ou seja, fala de uma integralidade do corpo, de zonas erógenas, onde você encontra saciedade física e sexual. Que não é apropriada a um relacionamento que não é de casamento dentro da ética cristã. Então, eu não vou transar, não vai existir penetração vaginal. Mas tudo que pode estar em volta disso aí está permitido, que Deus não condena. Isso não existe, não é? Tanto biblicamente, a Escritura trata o tocar em zonas erógenas, por exemplo, como parte da sexualidade, em vários lugares da Escritura. Eu explico isso em detalhes lá no Fogo no Parquinho, o livro que eu escrevi sobre isso. Fala até mesmo sobre tipos de contato de beijo, formas de beijar, que estão atreladas à sexualidade como um tipo de prenúncio de carícia sexual também.
né? Então, tentar criar um tipo de cristianismo onde eu posso quase tudo, só não posso chegar lá, é bobagem. É bobagem. Isso é muito comum em um tipo de cristianismo cultural em que as pessoas querem escolher a parte do cristianismo que mais lhes agrada e rejeitar aquilo que é ruim. É aquilo que você falou, né? Pois é, então, vou pra igreja pra ganhar ali um conforto emocional, participo ali de um grupo de jovens porque é da hora, né? Mas no meu dia a dia, eu vivo a ética que mais me agrada. Eu arbitro o bem e o mal pra mim. Poxa, a Bíblia fala que é ruim casar, não casar virgem ou entregar minha sexualidade livremente e tal. Tá bom, eu vou proteger só o final, uma parte muito específica da minha sexualidade, mas vou viver de forma sexual o máximo que é possível. Isso é uma deturpação muito grande do que é a sexualidade cristã. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Iago Martins. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado e vou deixar um outro corte que você também vai gostar. Valeu.